Eu fico imaginando a cabeça de uma pessoa que não é convertida em Cristo como único Senhor e Salvador da alma, mas começa a frequentar igrejas evangélicas e começa a ouvir que vai ter vitória, seja familiar, seja profissional, social, política. Mas essas profecias não são verdadeiras. E a pessoa percebe que aquelas palavras foram mentiras ao seu respeito. Existem profecias que elas são verdadeiras, que alguém te traz uma revelação, uma profecia, no outro dia, nos outros dias, na semana, nos meses, acontece totalmente diferente daquela profecia e daquela revelação, mas ela é de Deus, ela vai se cumprir. Tem um amadurecimento para que se haja colheita daquela profecia. Quando Deus mandou Moisés libertar o povo no Egito, a princípio não aconteceu como Moisés pensava, ou o povo pensava. Ele entregou o recado a Faraó e Faraó aumentou a carga de serviço e a dificuldade. Então ficou mais difícil ainda depois da profecia, porque a tendência é a gente pensar que as coisas vão ficar mais fáceis. Quando a gente escuta uma profecia, uma revelação, vem aquela sensação de segurança e de paz. Mas porque as pessoas não são instruídas, ou elas não têm maturidade para entender a profecia. E até esse processo das coisas aparentemente dando errado, é Deus nos amadurecendo para receber aquilo que Deus tem para nossas vidas. Mas existem profecias que realmente elas não são de Deus, elas não vão se cumprir, porque elas não vêm de Deus. A profecia, quando é de Deus, ela se cumpre. Porque Deus conhece o amanhã como se fosse ontem. Então, quando é Deus falando, não tem essa de falar, mas porque aconteceu isso, porque teve fraude, porque teve coisa errada, porque aconteceu tal situação, por isso não se cumpriu. Não, Deus, quando Ele te traz uma revelação, Ele já conhecia essas situações antes mesmo delas acontecerem para nós. Então, Deus não é pego de surpresa. Então, Deus não vai prometer alguma coisa que alguém, nem os anjos, todos os anjos que estão no céu e os caídos se juntassem, e todos os seres humanos se juntassem, todos os animais ferozes, e tudo se juntasse contra Deus para que a palavra de Deus não se cumprisse, eles ainda não conseguiriam. Podia se juntar lá Miguel, Gabriel, os arcanjos de Deus, os anjos rebeldes que se revoltaram contra Deus e hoje são espíritos enganadores. Poderia se juntar todas as igrejas, todas as religiões contra a palavra de Deus que não teria efeito nenhum. Quando a palavra é de Deus, Deus fala, ela será cumprida. Não tem como ela voltar vazia, mas existem palavras que não são de Deus. E eu fico imaginando nesse momento o Bolsonaro. Eu estou falando aqui o nome dele porque eu não estou falando na situação de presidente, eu estou falando na situação de uma pessoa, de uma alma preciosa para Jesus, de um ser humano que vai nas igrejas evangélicas, ele se declara católico, ele não é uma pessoa arrependida, convertida em Cristo como único Senhor e Salvador da alma dele. Eu acredito que quando ele foi nessas igrejas, nenhum apelo fizeram a ele. Eu imagino que o turbilhão de coisas que passa na mente de uma pessoa que chega numa congregação e é ovacionado. Quem sabe alguns corações até idolatrado, visto como uma pessoa superior das outras, sendo que diante de Deus somos todos iguais, principalmente na congregação. E ele escutando profecias de tudo, de todos, de todas as maneiras, de todas, entre aspas, denominações, que venceria, que ganharia.
assim te digo, assim diz o Senhor, e aquela falação de línguas, e pessoas entregando supostas mensagens de Deus para ele que não se cumpriram. E uma pessoa dessa que não se arrependeu, que não se converteu, que não entregou sua vida a Cristo como único Senhor e Salvador, ficaria ou está neste momento. E perceber que é mentira, é engano. Então, as pessoas elas não calculam o prejuízo que isso traz a uma pessoa. Você falar uma palavra de Deus, trazer uma suposta revelação, profecia da sua própria carne ou de espíritos enganadores. Uma pessoa que já tem uma bagagem na fé, um homem que já tem história na fé, ele não se abala com falsas profecias e falsas revelações. Ele está firmado na doutrina de Cristo como único Senhor e Salvador. Ele está firmado nas Escrituras. Profecia é aquela que se cumpre. Não é eu crer que vai fazer ela se cumprir. Não é alguém deixar de crer que vai fazer ela não se cumprir, quando é realmente Deus que fala. Então, quando é Deus que fala, vamos fazer um pensamento positivo aqui para a palavra de Deus se cumprir. Não, ela não vai se cumprir porque estão se juntando e fazendo um pensamento positivo, quando é uma palavra realmente do Espírito Santo. Não vamos fazer uma corrente aqui para a palavra não se cumprir. Não, ela vai se cumprir porque foi Deus que falou. Quando é Deus que fala, se cumpre. O Apocalipse é um fato. Pessoas zombavam, escarneciam do livro de Apocalipse. Hoje a ciência fala acontecimentos apocalípticos que foram escritos quando nem havia energia elétrica. E hoje a ciência comprova o que está nas Escrituras. É claro que eles usam outra linguagem, uma linguagem figurada, científica, para negar que é Deus falando ou Deus usando os servos dele. Mas as pessoas que meditam nas Escrituras, têm uma vida de oração, buscam viver uma vida simples e humilde na presença de Deus, sabem que aquilo já está nas Escrituras, já estava escrito, já está escrito nas Escrituras. E eu fico imaginando, então, uma pessoa dessa que precisa de um discipulado, e como uma pessoa dessa ser discipulado tendo um grau de importância tão grande para uma nação e para um povo. Porque uma pessoa dessa ela tem que se fazer como uma criança para aprender os primeiros passos da fé. E você precisa ter uma pessoa de confiança para estar te discipulando, um ministério de confiança. Agora, geralmente, uma pessoa nesse cargo de presidência, é muitas pessoas querendo se aproveitar. Então, várias denominações, falsos pastores, falsos profetas, profetisas, querendo apacentar essa pessoa que tem esse cargo de presidência da nação. Motivado e inspirado por glória, honra e louvores humanos, porque muito dessas profecias é para se mostrar como uma pessoa sincera e verdadeira, ou para ganhar a simpatia do presidente, ou de um eleitorado, e amanhã poder estar se candidatando. Ou ter uma posição, um destaque dentro da congregação, ser bem visto. Que geralmente são profecias que massagiam o ego da pessoa. Porque se você pregar ou profetizar o que está no coração de Deus, que não massagia o ego daquela pessoa, você será visto, o verdadeiro, como falso. E é interessante que o falso é visto como verdadeiro e o verdadeiro como falso. Se alguém no ministério desse, principalmente a Assembleia de Deus, que o Bolsonaro foi ali, ganhou o púlpito, ganhou o microfone, uma pessoa chega e falasse que ele não iria ganhar, que Deus não iria dar a vitória para ele, as pessoas já iam condenar essa pessoa como uma esquerdista, uma pessoa que estaria votando no outro candidato, iam demonizar essa pessoa. Se ela tem oportunidade na congregação, com certeza ela não iria ter mais cargo, posição. Ao que Deus quisesse levantar essa pessoa, ia demorar mais tempo, mas tudo dentro de um propósito do Senhor. Então eu estou conjecturando esse contexto para que as pessoas entendam. Quando Jeremias profetizou que Nabucodonosor iria se apoderar de Jerusalém, os líderes profetas não aceitaram.
Eles não queriam aquela profecia. Quando Jeremias falava, vocês se entregam que Deus vai poupar. Deus vai ter misericórdia se vocês se entregarem. Não, eles quiseram lutar, buscar ajuda do Egito, que era o contexto político da época. Então eles não buscaram socorro em Deus, eles buscaram socorro político. Então, hoje, dentro desse contexto, se prega, se profetiza o que está nas Escrituras, no livro de Apocalipse, geralmente as pessoas não querem ouvir. Eles falam em escolas bíblicas, pegam algumas revistas, dão aulas, mas fica só ali por cima. A vivência daquele livro ali, onde eu congrego mesmo, acredito que em todo o ministério estão estudando o livro de Ezequiel. É um livro muito rico dentro desse contexto, mas eles distorcem um contexto para um contexto político que favorece o candidato da sua convicção política. Não favorecendo um contexto da volta de Cristo, do reinado de Cristo e dos acontecimentos apocalípticos que já estão predestinados a acontecer. Então imagine várias pessoas querendo discipular o Bolsonaro, no contexto dele ser um presidente, porque se ele não fosse presidente, talvez não teria tanta importância assim. Porque o que se dá importância não é em si o Bolsonaro, mas o ser presidente da nação. Então as pessoas quando recebem ali, não estão recebendo o Bolsonaro, a pessoa em si, o ser humano, mas o presidente, porque deveriam perguntar se ele não quer entregar a vida dele ao seu Jesus como único Senhor e Salvador. As pregações nos púlpitos deveriam ser a que Deus deu, de arrependimento e conversão, como se fosse para qualquer outro que entra na congregação e precisa de Cristo como único Senhor e Salvador. Não, mas geralmente as mensagens são no contexto judaico, sem o Novo Testamento, sem a morte e a ressurreição de Cristo, no conceito de reinado terreno, sendo que o Velho Testamento está falando de um contexto de reinado celestial, que é revelado com mais profundidade no Novo Testamento, mas exclui o Novo Testamento, aí fica no reinado dos reis do Velho Testamento para exaltar um homem que precisa de Cristo como único Senhor e Salvador, que é uma alma preciosa que precisa de salvação, como a do outro candidato, como de qualquer deputado e senador, seja de qual partido for e de qual convicção política for, de direita ou de esquerda. Mas a preocupação não é a salvação da alma daquele homem, mas usar os seus benefícios como presidente e o seu poder político para certos tipos de benefício, que eu não estou falando que seja ruim benefícios, mas esse não deveria ser o contexto da igreja, de pastores, de profetas. Benefício terreno, isso deveria ser consequência de buscar o reino e a justiça de Deus em primeiro lugar. Eu peço a Deus nesse momento, no nome do Senhor Jesus, que Deus dê graça a alguém que esteja próximo para poder auxiliar, não o presidente Bolsonaro, mas o ser humano, homem Bolsonaro, para que ele não fique desiludido ou escandalizado ou decepcionado ao ponto de duvidar que Cristo é o único Senhor e Salvador da alma por causa dessas pessoas no contexto evangélico que transmitem mentira, que transmitem falsidade, que com certeza ele percebeu que muito ali era contexto político, que muito ali era contexto de poder humano, terreno, de glória, honra e louvores humanos. Mas ele está em uma reeleição, ele está num cargo de presidência. Então, muitas coisas ele deve ter se omitido de falar, quem sabe fala com pessoas mais próximas, mas que ele não poderia falar publicamente. Porque tem certos tipos de falsidade e hipocrisia que elas são claras. E eu acredito assim, que um pouco da personalidade dele, ele já percebeu logo. E agora, com os acontecimentos atuais, ficou mais claro ainda e evidente. Você chegar numa igreja evangélica e você ouvir um discurso que é conforme a doutrina de Roma, conforme a política de Roma, a doutrina do anticristo, do governo, do reino.
desse mundo e não transmitir o governo vindouro de Cristo, o milênio, o novo céu e a nova terra. E pessoas próximas, quem sabe conheçam alguma coisa a respeito, não transmitem. Geralmente, quando pessoas assim vão em congregações evangélicas, elas não são constrangidas a se arrependerem, a se converterem, confessando Cristo como único Senhor e Salvador. Porque o Espírito Santo, quando vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, traz um constrangimento de nós sermos pecadores. E um alívio desse constrangimento quando nós nos arrependemos e entregamos a nossa vida a Cristo como único Senhor e Salvador. Vem aquela paz que excede todo entendimento, que as coisas desse mundo jamais poderão dar. Aí vem aquele alívio de não mais ser condenado e sim justificado. Então vem uma paz do Espírito Santo em nosso coração, nos libertando daquele constrangimento diante de Deus, porque quando Adão pecou, ele ficou constrangido. Eva ficaram constrangidos, eles se esconderam. E quando as pessoas forem se apresentar diante do Senhor, aqueles que estão salvos não vão ter esse constrangimento. Por outra hora, por outro lado, pessoas vão estar constrangidas de estar diante de Deus, porque as pessoas saberão que estão condenadas. Dentro delas, sabem que vão sofrer o juízo de Deus. Até pessoas que se dizem pregadores do Evangelho, que chegaram diante de Deus e disseram que curaram enfermos e doentes. Lá no fundo elas sabem que estão condenadas, por isso que elas buscaram se justificar, porque elas não estavam se sentindo, não estavam justificadas. Então, a alma sabe se está em Cristo ou fora de Cristo, e não é por obras que o Espírito Santo faz através de dons e de talentos, mas de um arrependimento, onde Deus sonda o coração do mesmo e vê fé, sinceridade e verdade, e derrama perdão naquela pessoa. E traz a paz ao meio a tanta aflição e angústia que há nesse mundo. Então, se a igreja, as congregações estivessem preparando o povo para o céu, quando viessem as más notícias, até no contexto político, mas pode ser familiar ou social, as pessoas teriam o consolo do Espírito Santo. E quando vem o consolo do Espírito Santo, vem uma alegria, porque a alegria não está baseada nesse mundo. E quando há alegria, há força para prosseguir e perseverar até o fim. E quando a pessoa não tem isso, ela é doutrinada só para se alegrar com as coisas do mundo, quando se contamina um altar com a doutrina de Roma, as pessoas ficam tristes porque não tem vitória aqui, política, social, como aconteceu agora, está acontecendo nesse momento. E a tristeza, ela traz fraqueza. Por isso que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria do Senhor. Não é a alegria deste mundo. Não é uma alegria de glória, honra e louvores humanos. É a alegria do Senhor, é a nossa força. E essa alegria que vem sobre uma pessoa que se arrepende, porque quando o pecador se arrepende, a alegria no céu, essa alegria que traz o fortalecimento para vencer o pecado, para vencer o mundo, as tentações, os espíritos caídos e todas as outras aflições e angústias que se tem. O Brasil já passou vários momentos difíceis. As pessoas que têm mais tempo de existência e estão aqui já viram o Brasil em várias crises. Moedas diversas, mudança de moeda, cruzeiro real, cruzeiro velho, e tantas outras moedas que tiveram, tantos outros problemas sociais. Houve um tempo que, hoje, 1 milhão praticamente não é nada, mas houve um tempo que quem tinha 1 milhão era considerado uma pessoa rica para a vida toda. E tinha roubos, escândalos. Teve um roubo, um desvio de 1 milhão. Quando eu era criança eu escutava muito isso. Então era um grande roubo. Hoje 1 milhão não é considerado ao ponto de uma pessoa se tornar rica. E o Brasil sempre passou dificuldades, quando não havia mídia, não havia YouTube. Sempre teve desvios, roubos, corrupção na política e etc e tal. Mas em tudo Deus cuidou da sua igreja, em tudo Deus cuidou do seu povo. E mesmo no meio daquelas dificuldades, adversidades, o povo de Deus prosperou.
Mas o povo prosperou tanto que abandona Deus. O povo de Israel acontecia isso, estava na miséria, aí buscava a Deus, Deus prosperava. E quando Deus prosperava, eles começavam a criar alianças políticas com as nações ao derredor. E aquelas alianças políticas corrompiam o altar. Aí Deus mandava miséria. Aí o povo se arrependia, Deus prosperava de novo. Então, Deus sempre esteve com o povo que se arrepende, que se humilha, que ora, que busca a face dele, que se converte. Não simplesmente por benefícios terrenos, mas pela volta à comunhão com Deus. Porque eles contaminavam o altar. Eles levavam idolatria para o altar. Idolatria não é só adorar a imagem de escultura. Não é só se prostrar diante de um ídolo e fazer orações. É você colocar alguém, alguma coisa, acima de Deus. É você colocar coisas e situações acima da salvação da própria alma. E por consequência da alma do seu próximo. Então pessoas não se preocupando com a salvação da alma do Bolsonaro. Mas se preocupando com sua própria salvação terrena. E abandonando a salvação da alma. Quando deveriam estar preocupados com a salvação da própria alma e a salvação da alma do próximo, no contexto, o Bolsonaro. Independente se ele é presidente ou se ele não fosse. Então esse deveria ser o contexto de uma congregação. Cultuar Deus em espírito e em verdade, amando Ele sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. E transmitindo isso à congregação, inspirando as pessoas pela volta de Cristo. E fazendo pessoas que ainda não têm Cristo como único Senhor e Salvador, ter esse desejo de ser arrebatado desse mundo. Não de reinar nesse mundo com o anticristo, mas de reinar nesse mundo com Cristo, no milênio com Cristo, e ainda viver o novo céu e a nova terra. Então, as pessoas têm pouco conhecimento daquilo que há de vir, que o Espírito de Cristo é o Espírito de profecia, daquilo que há de vir. Então, as pessoas ficam no agora. Nesse momento, tem pessoas que morreram sem Cristo. Tem pessoas que elas poderiam ter ouvido o evangelho de alguém, de Cristo como único Senhor e Salvador, e elas morreram. E em vez da pessoa pregar Cristo como único Senhor e Salvador, ela pregou um discipulado político. Ela foi ganhar aquela alma para um candidato ou outro. E aquela pessoa faleceu sem ouvir o evangelho. Então as pessoas estavam mais preocupadas em fazer discípulos para candidatos políticos do que fazer discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Estavam mais preocupados em ganhar aquela alma para um partido político, para um candidato político, do que ganhar aquela alma para Cristo. E pessoas morreram nessa. E até dentro das congregações. Cultos que deveriam ser feitos para Deus foram feitos para o candidato. Não foi feito para Deus, foi feito para o candidato. Não deram lugar ao Espírito Santo para convencer o pecador ao arrependimento. E essa pessoa, quem sabe até faleceu, dentro de uma congregação, onde ela poderia ter ouvido um evangelho genuíno, uma profecia genuína, uma revelação genuína, ter se arrependido, porque o culto ficou voltado todo não para o Bolsonaro ser humano, mas para o Bolsonaro presidente, cultuando a presidência da República. Muitas pessoas cultuam a posição, cargo que a pessoa tem, a evidência que a pessoa tem. O mundo gospel, as pessoas hoje sabem melhor do que eu. As pessoas cultuam personalidade, as pessoas cultuam posição, as pessoas cultuam glória e honra e louvores humanos. Não é nem a pessoa em si, mas a glória, a honra e o louvor que a pessoa tem em si, aqui na terra. E elas esquecem que esse mundo está passando. E todas essas glórias, honras e louvores ficarão aqui. E serão consumidos aqui. Mas o louvor e a honra e a glória de Cristo nunca passará. E aqueles que forem fiéis, verdadeiramente, com Deus aqui, estarão desfrutando desse louvor, dessa honra, dessa glória celestial eterna com Cristo para sempre. A igreja devia estar inspirada com isso, para que nos momentos de aflição e de angústia, elas tivessem força pela alegria do Espírito Santo em seus corações, em saberem que as humilhações que passam aqui
E as derrotas que passam aqui, elas são transitórias. Elas estão transitando para um passado para sempre. E elas estão transitando para um futuro de louvor, de honra, de glória eterna, a qual não terá fim. Então, terão a essência da glória e honra e louvor de Deus nelas próprias, recebendo até um novo corpo, que não pode adoecer, que não pode morrer, que não pode enfermar, que não pode se apodrecer. Um corpo que vai viver a juventude no auge, ainda que passe séculos e séculos, de eternidade a eternidade. E as pessoas devem estar inspiradas com isso. E os obreiros, pastores, devem inspirar o povo com isso. Mas só pode inspirar isso com quem tem essa convicção real no coração. Não pessoas que ficam fazendo teatro, encenação, fingindo uma convicção que não tem, pregando uma mensagem por conveniência política ou momento social daquela nação, mas com a real convicção de salvação de vida eterna. E lembre-se, há um reino que virá, há um governo que virá, que ninguém poderá derrubar. E quem estiver com o eleito de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, também nunca mais poderão ser abalados. As lutas que se passam aqui, elas já estão passando. E a vitória de Deus está chegando para nunca mais sair de nossas vidas. Fiquem com Deus e boa meditação das coisas do alto. Falou, tudo de bom.